Vamos ficar de pé, vamos abrir a palavra de Deus. Nós estamos falando nesses dias, irmãos, sobre pecado. E nós já falamos algumas coisas. Eu quero ler o texto que a gente pegou como base, para que a gente vá meditar nessa noite também sobre outros argumentos. Gênesis capítulo de número 4. Nós vamos ler hoje a partir do 3 em diante. Gênesis capítulo de número 4, os versículos de número 3 ao 7 nós vamos ler. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra diz assim: passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, você não será aceito? Mas, se não fizer o bem, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Estou lendo NVI, amém? Então pode ser que esteja um pouco diferente ali. Irmãos, uma coisa que é bom a gente sempre se lembrar, que no mundo que a gente vive, onde a igreja, no sentido geral, ela tem sido atacada por pessoas no questão de dízimos e ofertas. Aqui o texto diz que Deus não pediu para eles trazerem ofertas. O texto diz que eles vieram apresentar uma oferta. Mas entenda uma coisa: antes de aceitar a oferta, Deus analisa o ofertante. Antes de pegar e olhar para o seu dízimo, Deus está olhando para você. Porque Deus não é um banqueiro que está atrás de dinheiro. Porque se ele veio trazer de livre e espontânea vontade, Deus podia ter aceito. Mas a Bíblia diz que Deus não aceitou Caim nem sua oferta. Nós temos que entender o seguinte: quando nós chegamos na presença de Deus para fazer alguma coisa, só para cumprir um protocolo, só para cumprir uma ordenação, é uma perda de tempo. É preciso entender que Deus está olhando primeiro para mim e para você. Como nós chegamos aqui hoje? Eu fui no culto. Mas por que você veio no culto? Não, eu fui, basta. Não, não é assim que funciona. Deus vai olhar primeiro quem sou eu e depois o que eu estou fazendo. Porque o que eu estiver fazendo for só para você ver que eu sou alguma coisa diante de Deus, e dentro de mim eu não for, Deus não aceita. E a gente tem visto que muitas pessoas exigem que outros façam dízimos, ofertas, dízimo dos dízimos, ofertas das ofertas. Querem tirar dinheiro de tudo quanto é jeito das pessoas, sem dizer para elas o seguinte: se você der aqui todo o seu dinheiro e não te viver vivendo em santidade, não vai adiantar. Muitos até dizem: não, você dando dinheiro, Deus vai te abençoar. Irmãos, fique atento. O Senhor, Ele não está atrás de dinheiro. Cristo veio para salvar e buscar o que estava perdido. Ele não veio para arrecadar dinheiro. Isso é bom a gente se lembrar. Lembre-se que quem vai até Deus é Caim. Trouxe Caim uma oferta, ele que trouxe. Só que ele veio sem entender que antes da oferta Deus estava olhando o seu coração. E a gente tem que entender hoje como nós chegamos nesse culto. Como que a gente veio até aqui? Veio só para ver alguma coisa, cumprir alguma... Ou a gente veio de coração dizer: Senhor, está difícil, só tem esperança em Ti. Só eu posso viver esses dias se o Senhor me ajudar. E vendo o texto de tudo que a gente já falou que pecado não é roupa, a gente já falou que pecado não é uma barba, a gente já falou que pecado não é um cabelo, a gente já falou que isso tudo mostra quem eu sou. Quando você vê um pastor muito preocupado com o cabelo, com a roupa, com a tatuagem, com não sei o que, ele não está focado. Porque quem está buscando Deus, irmãos, não sente prazer nas coisas do mundo. Quem está buscando Deus não sente... Mas espera aí, gente, por que eu não posso beber, fumar? Por que eu não posso usar aquilo? A pessoa, quando ela está preocupada muito com o que não pode, é que ela não sabe o prazer que é encontrar Deus. E nós falamos muito sobre isso, que temos uma geração que está fazendo o seguinte: tira tudo e diz que nada é pecado. Aí também não pode. Tem coisa que a Bíblia continua dizendo que é pecado. E nós, faça uma versão, só para a gente entender e entrar no assunto dessa noite. Nós temos capacidade de ver alguém com um determinado tipo de roupa e dizer que ela está em pecado. Mas muitas vezes nós estamos com o coração todo poluído, falando mal das pessoas, roubando, comprando e não pagando, gastando mais do que ganha, e nós não achamos errado. Perceba como isso
vira uma bagunça. Aí quem olha fica dizendo, é hipocrisia. E nós não podemos cair nessa armadilha de ser hipócrita. Hipócrita é desejar que você faça uma coisa que eu não consigo fazer. É exigir de você uma postura que eu não tenho. Isso é um hipócrita. E aí eu digo para você que faço, mas na verdade não faço, porque meu coração está longe disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E os irmãos que não conseguiram acompanhar as outras exposições dos cultos, está todas aí na internet. Você procura ali pecado, parte 1, parte 2, parte 3. E aí hoje vai estar lá parte 4. Nós falamos sobre tudo o que a Bíblia diz que é pecado, que o mundo está dizendo que não é. E a cada dia isso vai trazendo mais problemas para nós como igreja. Porque pense, nossos filhos estão na escola, todos eles, escutando que um tipo de comportamento não é pecado. Aí ele vem para a igreja, só que diz que é pecado. Olha a dificuldade que nós estamos se nós não entendemos como fazer isso. Identificar. E às vezes tem pai que fala o seguinte, faz o seguinte, vai vivendo. Tem um irmão que falou para mim, eu tive minha chance, meu filho vai ter a dele. Eu falei, olha, porque ele está deixando o filho dele fazer o que quer. E eu falei, está errado. Não, mas eu tive minha chance, ele vai ter a dele, ele se vira. Eu falei, não, quando eu conheço a palavra, irmãos, a Bíblia diz que eu sou obrigado a ensinar o meu filho. A responsabilidade será minha. E nós temos visto que muitos irmãos estão abandonando os filhos para o tablet. Porque, irmãos, eu não sei o que tem no tablet, eu tenho orado para descobrir. Uma criança que chora muito, você deu um... Ele faz assim, ó. Ou não é? Faz isso na hora. E aí, isso se transforma mais fácil. Só que se você for ver, eu não sei se foi a Daniela que fez, eu vi em algum lugar, não sei, uma reportagem de crianças que os pais estão tentando tirar o celular. E quando eles deitam para dormir, eles estão tão agoniados que eles ficam assim com o dedinho assim, ó, dormindo, ó, tá filmado, hein? Irmãos, estamos virando escravo de um celular. Escravo de uma informação que não vai fazer nada. Escravo de um vídeo que eu não sei o que está falando, mas só para me ver. E quando começa aquele negócio, irmãos, esse movimento aqui, ó, é viciante. Aí... Então nós temos que ficar atentos, porque Deus tem algo mais para nós. E se nós passássemos pelo menos 1% do tempo que passamos no celular lendo a Bíblia, nós teríamos mais conhecimento bíblico. Mas Deus tem algo para nós e nós temos que crer nisso. Nós falamos então já o que era pecado, trouxemos isso daí de forma muito clara, até usamos alguns termos bíblicos, né? E tanto hebraicos, gregos, nós falamos sobre isso, está nos vídeos aí. Nós falamos na semana passada que nós somos pecadores, que não tem ninguém aqui que pode bater no peito e falar, ó, ele vai ter que me salvar porque eu sou bom. Não tem isso. Todos nós somos pecadores. Então os irmãos depois se quiser, falamos sobre a queda de Adão e como nós fomos gerados sobre uma semente corrompida. Nós falamos que esse pecado ele é universal. Nós falamos também das consequências do pecado, foi onde nós paramos semana passada, que o pecado não tem jeito, ele gera morte. E aí até onde nós explicamos o que Tiago fala em Tiago 1, que não é que eu pensei já estou morto, não. Você dá a luz ao pecado, o pecado sendo consumado, ele gera morte, ok? Então quando você tiver com as suas brigas internas aí, não pense que nem muita gente, já que eu estou pensando mesmo, eu já vou fazer. Não, segure, peça misericórdia, que o Espírito Santo vai te dar a direção, porque depois que você cometeu o ato, aí você vai ter uma morte espiritual. E muitas pessoas acabam brincando com isso e deixando a vida passando. E entenda uma coisa, irmãos, morto não tem vontade de nada. Tem até um texto interessante que eu meditei bastante nele hoje sobre tá morto. Apocalipse capítulo 3 diz que tem nome que está vivo, só que está morto. Tem gente que parece que é crente, mas está morto. Tem gente que parece que está vivo, mas está morto. E você sabe que está morto porque não sente vontade de comer, não sente vontade de ter comunhão com Deus. Quando você não sentir vontade de ler Bíblia, não sentir vontade de orar, não sentir vontade de cantar um hino, não sentir vontade de vir no culto, é porque espiritualmente você está morto. E quem está morto espiritualmente só vai sentir vontade nesse tempo, praia, parque. Não estou falando que você não deve ir, vá curtir o sol, o calor, entenda o que eu estou falando. Tem gente que às vezes é muito radical e não entende. Mas você não vai querer abandonar o que é de Deus por causa do calor. Você não vai querer abandonar um momento de oração para ficar num
momento de lazer só para freestar. Você vai ter o seu dia com Deus. Os jovens tiveram uma experiência, e eu queria que depois podia até deixar algum deles falar. Eles ficaram no retiro 3 dias. Só quem estava no domingo de manhã sabe o que aconteceu domingo de manhã. Porque o que acontece? Tiramos o celular de todo mundo. Acordava de manhã, o que ia fazer? Ia para a igreja. Orar e ler a Bíblia. Saía dali, brincava, depois voltava a orar. O contato com Deus vai aumentando. Domingo de manhã nós já estava todo mundo envolvido. Quando chegou domingo de manhã na igreja, irmãos, quem estava lá sabe, era como se a gente já tivesse entrado na presença do Espírito Santo, sem fazer esforço. Quando começou o irmão a falar, já foi uma lágrima corre daqui, outro da glória de lá. Aí quando começa a se expor a palavra, por quê? Quanto mais tempo com Deus, mais se entende Deus, mais se vê a bondade de Deus, mais se compreende o amor de Deus. E aí você vai ficando longe do que te engana, que é o mundo. Faça um teste, faça todo dia de manhã uma leitura e uma oração antes de sair de casa. Você vai ver que sua vida vai melhorar, o seu dia vai ser melhor e você vai ter mais paz no coração. Mas continuando, falamos tanto de pecado que deu até tristeza, né? Porque foi muito pecado, tanta coisa que parece que a gente não vai conseguir vencer, tanta coisa que parece que vai continuar a vida toda eu pecando. E se o pecado me tira de Deus, como é que funciona isso? E agora, como é que eu faço? E aí eu quero hoje falar para os irmãos a solução que nós temos para o pecado. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo de número 2. Abra aí sua Bíblia comigo, nós vamos ler alguns textos, mas eu quero ler primeiro esse. Eu lembrei desse texto hoje, e esse texto ele é bom, é bonito, e ele traz uma solução para a nossa vida de pecado nesse mundo. Quem achou, diga amém. Hebreus capítulo 2, versículos 17 e 18. A palavra diz assim, ó: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Esse texto ele é muito bom. Por quê? É por isso que você vai ver o pai esperando o filho pródigo sem questionar ele, porque ele gastou tudo. É por isso que você vai ver Jesus olhando para a mulher adúltera, sem questionar ela, só dizendo para ela, vai, continua a sua vida. É por isso que você vai encontrar um homem desesperado chegando em Jesus, Jesus dizendo para ele, então somente crê. É por isso que você vai ver um homem que é um pecador nato, que seria Zaqueu, chegar diante de Jesus e ele falar, hoje convém eu ir na tua casa. É por isso que você vai ver Jesus sendo até chamado de amigo de pecadores, porque a Bíblia diz que ele tinha que ser semelhante a nós. Ele tinha que entender o que a gente sente. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus foi tentado em tudo que nós fomos tentados. Jesus passa por um processo de tudo, mas a Bíblia vai dizer que ele passou sem pecar, ele passou sem se manchar, ele passou sem desejar, ele passou fiel para que ele fosse capaz de olhar para mim, para você e dizer, eu sei o que você está passando, eu sei porque você está pensando em desistir. Eu senti esse desejo de parar o projeto de Deus na minha vida. Quem nunca se lembra de Jesus orando? Só que às vezes a gente acha que a gente é melhor que Jesus, e a gente fica orgulhoso de alguma coisa que fizemos para a igreja ou para alguém. E entenda uma coisa, eu e você somos e seremos sempre dependentes de Cristo Jesus. O próprio Jesus, às vezes a gente fala, não, eu vou vencer, calma, como você vai vencer sozinho? Não, eu consigo, não consegue. Jesus vai orar e ele diz, Pai, se for possível, não deixa eu passar por isso não. Se for possível, não deixa eu ver isso que eu estou vendo não. Só que ele vai dizer o seguinte, mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Quer dizer que a vontade de Jesus em carne era desistir. Talvez você está aqui hoje, a sua vontade em carne é parar, a sua vontade em carne é não se santificar, mas você pode hoje fazer que nem Jesus diz, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade sobre minha vida. E aí o texto vai dizer que esse Jesus, ele foi semelhante aos irmãos para ser o quê? Misericordioso. Irmãos, e não adianta você falar para quem nunca passou fome, o que é passar fome? Ele tem a noção. Ele tem a noção.
Não adianta falar para um filho nosso que tem tudo e dizer para ele: tem menino que está morando na rua. Ele sabe que tem, mas ele não tem noção do que é morar na rua. Temos que olhar um para o outro com essa graça, entendendo o seguinte: tem um caminho, não é o pastor. Tem uma verdade, não é o pastor. Tem vida e não é o pastor. É Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu, ressuscitou, está vivo. E daqui uns dias, nós não sabemos quando, mas daqui uns dias vai fazer um barulhinho lá no céu. Como será que vai ser, hein? Eu não sei, mas quando fizer, diz que todos vão ver aquele mesmo Jesus glorificado, e ele vem para buscar uma igreja santa, lavada e remida, não no nome da igreja, não no nome do ministério, mas no nome, no sangue de Jesus Cristo, o Senhor. Não deixe de adorar Jesus, não deixe de entender que Ele te entende. Não deixe de entender que Ele não se ilude. Irmãos, não adianta ficar fazendo finta para os outros achar que a gente é alguma coisa. Não adianta sorrir para os outros pensar que eu estou feliz. Você está triste? Fica triste, mas quem está triste deve fazer uma coisa: orar. Só que a gente mudou. Quem está triste começa a reclamar. Quem está triste começa a sair buscando solução nos homens, vai reclamando de lá e de cá. Ei, se você está triste, vai orar. Paulo vai dizer aos filipenses: ei, não estejais ansioso com coisa alguma. Estou devendo, estou sem trabalho, está um negócio difícil. Calma, antes de reclamar, vai à presença de Deus, ora em nome de Jesus. E aí ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, excede, irmãos, não dá para explicar humanamente quando Deus age. Alguém olha, alguém diz por que ele está feliz. O cara não tem nada, chega no culto e fala: tu és o dono do ouro e da prata. Aí alguém olha e diz que é doido. Fala: não é doido não, é que ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. E eu tenho paz. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, ser curado. Em nome de Jesus, ser perdoado. Em nome de Jesus, se alegra. É preciso nessa noite entender que só tem um caminho. E ele não te leva para o parque. Ele não te leva para Nova York. Ele não te leva para Canadá, América, e seja qualquer lugar bom. Ele te leva para a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que na presença de Deus, até a tristeza, sabe o que ela faz? Tá filmando já? Voltou a filmar? Desculpa, irmãos, eu me esqueci. Tem que tomar cuidado quando tá filmando algumas coisas, porque depois cortam e eu viro meme. Tô cheio de meme nos celulares aqui, eu sei, viu? Cheio de figurinha comigo aí. Volta aqui. Desculpa. Abra sua Bíblia comigo, por favor, irmãos. Seria tão bom se a gente entendesse o prazer de estar na presença de Deus. É por isso que a gente tem que orar para insistir nisso. Não entre no culto, entre na presença de Deus. Não entre na igreja, entre na presença de Deus. Não entre naquilo que você acha que é natural, humano. Entre na presença. E como eu faço? Em nome de Jesus. Esse é o nosso caminho. Aí quando você abre Atos capítulo 10, versículo 43. Está pecando? Tem solução. Olha o que diz. A estes, Atos dos Apóstolos capítulo 10. Estou escutando os irmãos procurarem. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quem achou, diga amém. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos, escute isso aqui, os que nele creem, receberão perdão dos pecados, pelo seu nome. Irmãos, eu não sei, eu já falei aqui de quem muito pouco perdoado, pouco ama. Quem foi perdoado mesmo, não sei. E você não dá amnésia. Ser perdoado não é... O que eu fiz? Eu não fiz nada, não. Fiz sim. Fiz e reconheço. Mas estou em paz. Por quê? Não, você vai ter que pagar. Não importa o que eu vou ter que pagar diante dos homens. O importante é que agora eu tenho acesso ao trono. E eu só tenho isso porque esse Jesus, eu recebi Ele como meu Senhor e meu Salvador. E agora eu tenho perdão de todos os meus pecados. A gente deveria que
ter mais alegria diante disso. A nossa vida, sei lá, aqui na Itália tem mais tempo, mas vamos colocar 100 anos. O que é 100 anos se você compara com uma eternidade? O que é 1 centavo? Todo mundo aqui, de vez em quando vê uma moedinha de 1 centavo, não pega. Não pega. É 1 centavo, gente. Por quê? Porque ela é insignificante dentro do montante. Mas entenda que todo montante, quando você começa a contar pela regra da matemática, é antes de 1 centavo. Não despreze as pequenas coisas que você está fazendo hoje. Porque essas pequenas coisas que você está fazendo hoje, elas vão dar direção para a eternidade. Se você está sendo fiel aqui, se prepara para ir para a eternidade. Se você está aqui se consagrando, se prepara para a eternidade. Mas eu sou tão pequeno, mas esse pequeno é só um princípio. Você tem uma eternidade diante de Deus. Isso não é porque é bom, é porque você tem fé em Jesus Cristo. Aí você abre sua Bíblia comigo, por favor. Vamos ler um texto? Romanos capítulo número 6. Versículos 10 e 11, vamos ler? Romanos, capítulo de número 6. Versículos 10 e 11. Quem achou, diga amém. O texto diz assim: pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não tem, irmãos, isso que a gente às vezes não entende. A solução é estar em Cristo, porque o que acontece quando eu estou em Cristo? Eu estou morto para o pecado. Aí o pecado, ele não tem mais domínio sobre mim. Porque agora quem tem domínio sobre mim é Cristo. E nós temos que nessa noite abrir o coração e dizer: Espírito Santo, por favor, você tem total autoridade para entrar em mim. Ah, mas você vai ter que deixar algumas coisas. Não tem problema. Eu já tenho o que eu preciso. Eu já tenho o que vai me completar. Eu já tenho. Todo mundo aqui, quando vai casar, a gente brinca com a expressão, não sei como é que fala a expressão em italiano. Toda panela tem sua tampa. Às vezes a panela é mais bonita que a tampa. Às vezes a tampa é mais bonita que a panela, mas é justo. Você vai ver lá e fala assim: cachorro. Sabe essa procura que a gente está? Quando você acha Deus, Ele te completa. Quando você acha Cristo, irmãos, aí não pode falar, porque é como eu falei, só quem vive isso, entende isso. Não é que não tem problema, irmãos. Não é que não tem falta de alguma coisa que quer, que precisa. Tem falta, mas é material. É tudo material. Ontem o pastor Eduardo falava uma coisa para mim, que a gente conversando, ele falou o seguinte: rapaz, quando morre alguém a gente vê que a vida não vale nada. Mas parece que só quando morre perto, porque todo dia morre alguém, a gente não liga. Mas quando morre alguém do nosso lado, a gente fala: meu Deus, tantos planos, tantos projetos. Fez o quê? Nada. E nós estamos esquecendo disso. Eu e você não sabemos se amanhã acordaremos. Não sabemos. É por isso que hoje você tem que fazer uso do que está à tua disposição. A graça, a misericórdia, o amor, o perdão. E se levantar daqui e ir embora dizendo: eu sou um filho de Deus, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus, eu tenho esperança. E não é essa esperança do mundo, é uma esperança viva. Aí quando você abre sua Bíblia comigo, porque tem muita gente aí dizendo que tem muito Salvador, né? Atos capítulo 4, verso 12. Principalmente nós que estamos aqui na Itália, tem muita gente que entende de forma a orar até mesmo pelo Francesco, não? Até mesmo o Francesco tem poder de salvar alguém. Mas quando a gente lê Atos capítulo 4, verso 12, diz o seguinte: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Nós somos salvos em nome de Jesus, irmãos. Por isso hoje você, quando o diabo vem te acusar, você fala assim: em nome de Jesus eu te repreendo. Em nome de Jesus eu sou livre, eu sou liberto, eu sou purificado. É preciso nessa noite entender que o pecado só tem algo que venceu ele. Foi Jesus. Jesus vence o pecado. E aí ele vence o pecado e diz: agora quem crê em mim
vai desfrutar do meu sacrifício, vai desfrutar do que eu fiz. E eu e você temos a oportunidade hoje de, mesmo sendo falhos, pecadores, e ir embora dizendo: eu estou na presença de Deus. Como? Através do poder que há no nome de Jesus. Abra seu coração nessa noite. Abra seu coração. E aí, eu tenho uma solução em Jesus. Mas eu quero que você abra aí Mateus capítulo 3, verso de 1 a 2. Vamos ler? Porque também é necessário ter uma coisa importante nessa noite falar. Eu creio em Jesus, pastor, ok. Ele é filho de Deus, Ele perdoa os meus pecados. E o que é que eu tenho que fazer agora? Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 2. Quem achou, diga amém. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós sabemos que a igreja mudou muito as pregações. A igreja do passado, irmãos, não pregava que ia melhorar. Tem um negócio aí dizendo que todo mundo diz que vai melhorar. Biblicamente não existe na Bíblia isso que vai melhorar. Não está escrito. Pelo contrário, diz que nos últimos dias vai ter esfriamento de fé, renúncia, abandono. Vai ter homem preferindo doutrina de demônio. Vai ter gente fingindo ser o que não é. Então, a igreja do passado, ele pregava o quê? Arrependa-se. Arrependa-se. E arrepender significa metanoia. É uma transformação de mente. Não é uma transformação de roupa. É uma transformação primeiro aqui dentro. Porque quando muda dentro, fora é só um detalhe. Porque você nunca vai ver alguém que se converteu dentro, por fora não estando convertido. Você nunca viu alguém convertido por dentro falando o que não deveria falar, fazendo o que não deveria fazer. Por quê? Algo aconteceu dentro dele. Nós temos que entender o seguinte: converta-se. Quando a gente está aprendendo a dirigir, o cara fala assim: faz uma conversão. Já viu falar disso? Mas para onde? Para a direita ou para a esquerda? O que significa se arrepender? O que significa em italiano, mi piace tanto, la prima parola che ho imparato in italiano nella Bibbia è ravvedimento. Quando ho imparato parlava ogni tanto, ravvederti, ravvedere. Aí falei: estou aprendendo italiano. Não estava nada, essa é uma ilusão. Voltando para o texto. Abra sua Bíblia. João chega dizendo o seguinte: arrependa-se. Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Jesus vai agora começar seu ministério. A primeira pregação de Jesus, irmãos. Quem queria saber a primeira pregação de Jesus? E depois que João foi, eu estou lendo Marcos capítulo 1, do 14 ao 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Recebei as curas e milagres. Arrependei-vos e creiam no evangelho. Aí Jesus vem e prega a mesma mensagem. Jesus morre, ressuscita, deixa os discípulos. E aí vem o Espírito Santo, enche eles de poder. Aí a primeira pregação, depois do Pentecoste. Todo mundo ia falar que era uma vigília de fogo, né? Não. A primeira pregação, depois do avivamento, você vai encontrar em Atos capítulo 3, versículo 19. Os discípulos são perguntados: o que nós vamos fazer agora? O que a gente tem que fazer? Aí a resposta é: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem apagados vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Quando você se arrepende, os teus pecados são apagados. Uma coisa que eu e você não conseguimos fazer, não dá, é esquecer, ok? Nós não esquecemos. Você pode falar o que é. E a Bíblia nem te ensina a esquecer, te ensina a não doer mais. Você olha o que fizeram de mal e fica normal. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele esquece. Diz que são apagados. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, né? Faz de conta que esse texto que está escrito aqui, ele é um texto que está escrito de forma que dê para apagar na mão. Aí eu vou fazer o seguinte: está tudo escrito. Se eu perguntar para qualquer um o que está escrito, apaga aqui para mim, por favor. O
que estava escrito? Quem pode ler conforme estava escrito? Igualzinho. Tem alguém aqui que é capaz de ler o que estava escrito? Não tem. Por quê? Foi apagado. É assim que Deus vê você quando você se arrepende. Ele vê a essência, aí não tem mais pecado. Porque quando Ele olha para você, Ele vê Jesus, aí não tem mais pecado. O que que tem? Tem um Filho de Deus, santo, lavado e remido. Aí Ele te abençoa, te visita. É por isso que o diabo está tentando te enganar. Mas nós temos que nessa noite entender o seguinte: só em Jesus eu posso ser purificado. Mas eu preciso, já que eu disse que acreditei, eu preciso me arrepender. E quem se arrepende, irmãos, deixa de fazer. Uma vez eu falava com um certo homem, como tem Facebook, eu tenho que falar por código Morse, de uma outra religião que não crê em Jesus, diz que Jesus não é. E aí ele me falando sobre arrependimento, eu falei: e na sua religião, como que é arrependimento? E como ele é um homem daquela religião que explode de vez em quando, ele falou assim para mim: por exemplo, eu sou um trabalhador que trabalho matando. Foi o exemplo que ele me deu. Eu falei, logo o exemplo, estava só nós dois. Eu falei, esse exemplo dele já me deixou com medo. Se eu mato as pessoas, e por matar pessoas eu sou rico, eu me converti e me arrependi, deixei de matar. Só que como eu deixei de matar, eu não sei fazer nada, eu vou trabalhar no emprego como ele estava. Porque ele estava no Brasil e estava vendendo uns copinhos para espremer limão. Aquele, sabe, um negócio individual, pra você pegar e pôr no copo, você colocava em cima do copo e espremia o limão ou a laranja. E aí eu fui trabalhar para ganhar pouco, e agora começo a ter dificuldade. Olha o que ele me falou, se em algum momento eu ficar triste e me lembrar que se eu estivesse matando eu estaria melhor, eu nunca me arrependi. Eu falei, misericórdia. Arrependimento não é fingir que não fez. Arrependimento não é parar de fazer por um tempo. Arrependimento é você entender que Cristo fez algo por você e Ele é digno disso, se entregar a Ele e mudar a direção. Se estava indo matar, eu não vou mais matar. Se estava indo falar, eu não vou mais falar. É preciso nessa noite eu e você entender que a solução para o nosso pecado é Jesus. Mas se eu creio em Jesus, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. E aí nós temos algo que acontece quando a gente se arrepende. Eu tenho tempo? Tenho. Eu paro aqui hoje, mas eu tenho. Abra sua Bíblia comigo. João 16, 13. Porque eu criei em Jesus, eu me arrependi dos meus pecados. O que eu recebo? A Bíblia diz que eu recebo o Espírito Santo de Deus. E aí começa a ter toda a diferença. Essa é a diferença. João 16, 13. Quem achou, diga amém. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Romanos 8, 13. Vamos lá, vou tentar ler os versículos para ganhar o tempo. Porque, Romanos 8, 13. Porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Eu e você temos que entender uma coisa. O papel do Espírito Santo, sabe qual que é? É aquela vozinha que te diz, não vai. É aquela vozinha que te diz, vai dar problema. E nós somos tão teimosos, que tem muito irmão que depois que faz, fala o seguinte, eu sabia que ia dar errado. E por que fez? Porque fui teimoso. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, quando ele vem, irmãos, por isso que a gente não pode brincar com o Espírito Santo. Ele não vem para ficar fazendo aqui, eita, não, ou teu inimigo. Não, irmãos, esse negócio vai pôr seu inimigo, quem te feriu, acabou. Perdoa e continua a tua vida. Não, mas tem que pagar. Não, tem que pagar não, irmão. Se você tiver que pagar o que você deve, você não consegue. Por que você quer que os outros paguem o que fez para você? Deixa para trás, continua para frente. Ah, mas não me ajudou. Não te ajudou, continua a sua vida. Ah, mas me feriu, continua a sua vida. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai te trazer o que Deus tem para você. E tem uma parte aqui do versículo, se você não prestou atenção, vai dizer o seguinte: Ele vai te anunciar o futuro. E o futuro diz que quem crê não terá mais choro, não terá mais lágrima, não terá mais nada. Lá em Apocalipse 21, 4. E Ele vai enxugar de vossos olhos,
Quem tem o Espírito Santo começa a imaginar. Isso aqui eu gosto, porque eu quando estou sozinho em casa eu sou um pouco doido, né? Você sabe, não? Tem que ser doido, né? É pela loucura da pregação. Mas eu quando estou sozinho, e eu fico pensando nisso, eu pego um lencinho assim sempre, fico imaginando Jesus assim em mim, sabe? Ele enxugará de vossos olhos toda lágrima. Como se enxuga? Chora não, filho, chora não. Acabou. Já viu assim? Aqui, ó. Acabou. Calma, você venceu. Como eu venci? Pelo sangue do Cordeiro. Agora entre pelos portões celestiais. Pode passear, pode brincar, pode se divertir, porque você venceu. Mas como você não tinha força? Ele te deu força. Eu pensei que eu nem ia chegar aqui, porque Paulo escrevendo diz que alguns vai ser salvo vai ser queimado tudo, mas vai ser salvo pelo trisque. Vai chegar lá todo cheio de fumaça e fala: como é que eu cheguei aqui? Pelo sangue de Jesus Cristo Cordeiro. Então nessa noite tem solução para o nosso pecado. A solução é Jesus. Crer, se arrepender e deixar o Espírito Santo te guiar. Quando ouvir sua voz, diz Hebreus, não endureça o seu coração. Quando você ouvir Deus falar com você, não endureça o seu coração. Que Deus te abençoe. Nossa semana que vem vamos falar sobre algumas coisas que temos que ficar atentos sobre o pecado. Levante-se, irmãos, vamos orar ao Senhor.